Bem-vindos ao podcast do P Superior. Ao longo de um conjunto de episódios, estamos a falar com especialistas sobre as questões que importam aos jovens no ingresso no mercado de trabalho, e é sobre isso que também vamos falar hoje. O P Superior é um projeto de literacia mediática do público e conta com o apoio da Fundação José Neves, Fidelidade, Google, Porto Editora, Media Brands, NTT Data Portugal, FUAL, Fundação Inatel e Fundação Eugênio de Almeida. Contamos com dois convidados, o Henrique Sinsim e a Margarida Oliveira. O Henrique Sinsim é coordenador da área social na Fundação Eugênio de Almeida e a Margarida Oliveira tem 28 anos e é gestora de comunidades na Fundação Eugênio de Almeida. Obrigada aos dois pela vossa presença. Vamos já aqui começar pelo início e o que interessa aos jovens quando estão a terminar um curso superior e a tentar ingressar no mercado de trabalho. Margarida, quais é que seriam os primeiros passos a dar? Olá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu acho que os primeiros passos quando queremos entrar no mercado de trabalho começa sempre pelo CV, que acho que nos dias de hoje deve ser uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo apelativa, e temos várias plataformas que fazem um bocadinho esse trabalho, e depois fazer uma lista daquilo que são as empresas ou que ambicionamos trabalhar, ou que gostamos, ou que tem algum setor que tenha um interesse naquilo que é a nossa licenciatura, e acho que é um bocadinho por aí os primeiros passos que os jovens licenciados e jovens devem focar, e depois sim outras vertentes que acredito que falaremos aqui mais para a frente relativamente a soft skills. Dizer que a Fundação no seu trabalho teve um projeto que é do Governo Português, que é a Incubadora Social de Emprego, e que fez exatamente isso com pessoas que estavam desempregadas, e tínhamos também alguns jovens não recém-licenciados, mas que estavam ainda dentro da faixa etária de jovens, e que foi esse o que nós começámos a trabalhar logo desde o início. Portanto, já estamos aqui a falar da preparação dos jovens e o currículo é uma das ferramentas que podem recorrer. Eu perguntaria já agora, Margarida, o que é que um jovem recém-licenciado pode fazer para estar mais preparado para um primeiro emprego, tendo em conta que ainda não tem nenhuma experiência profissional? Eu acho que o que ajuda é ser genuíno e tentar ser o mais verdadeiro naquilo que quer passar para a empresa que o vai recrutar ou que vai à entrevista, tentar realçar aquilo que é efetivamente mais importante, não mandar currículos para empresas que não respondem àquilo que é a nossa licenciatura, porque às vezes caímos nesse erro. Eu podia gostar muito de trabalhar no público, mas se a minha área não está direcionada para o público, então não faz sentido estar a mandar currículos. Acho que é fazer um bocadinho, como disse há pouco, direcionarmos para aquilo que queremos muito, e dentro das nossas áreas o currículo tem muitas formas de se fazer ao dia de hoje. Pode ser digital, pode ser através de uma pen, pode ser através de uma gravação, e portanto tem aqui uma panóplia de opções que podem ajudar a diferenciar-se também na entrada no mercado de trabalho. Henrique, aproveito para perguntar, já que estamos a falar do currículo, o que é que um candidato, um jovem deve escrever no seu currículo para chamar a atenção dos empregadores? Boa tarde. Eu penso que o candidato deve olhar para a empresa que está a candidatar, para a empresa, para a instituição, e de alguma forma ver de que forma é que vai criar valor na empresa, como é que vai acrescentar valor àquilo que a empresa já faz, como é que vai de alguma forma valorizar o posto de trabalho para o qual se propõe. E a partir daí adequar exatamente aquilo que é a sua carta de motivação, a sua resposta a um anúncio, tentando valorizar os seus aspectos, as suas experiências, as suas competências, que possam de alguma forma dar resposta àquele lugar, mas que possam simultaneamente ser uma mais-valia para a empresa, porque a empresa vai receber 20, 30, 50, 100 CVs, com as suas cartas de apresentação, e portanto certamente que o escrutínio vai ser, ok, destes todos, quais são aqueles que mais me interessam, o que é que eles vão mudar à instituição que eu represento, ao posto de trabalho que eu estou a oferecer. E, portanto, eu diria que essa preparação, compreender a empresa, compreender o posto de trabalho e tentar demonstrar de uma forma muito fácil e muito imediata, porque não vamos ter muito tempo para estar a analisar tantos CVs, como é que eu vou acrescentar valor, penso que é o fundamental, e é o conselho que eu posso dar também. Tendo em conta que não há ali experiência profissional ainda a referir, o que é que um candidato pode referir? Sim, não há experiência profissional, mas há experiências que podem valorizar a entrada no mercado de trabalho. Nós valorizamos muito, ou melhor, hoje em dia valoriza-se muito a participação em projetos de voluntariado,
projeto, nós trabalhamos muito voluntariado também na Fundação e o voluntariado é de facto muito importante para desenvolver um conjunto de competências, as competências relacionais, competências de gestão de projeto, competências de trabalho de equipa, e tudo isso é algo que quem está a analisar um currículo vai valorizar. E também dá alguma forma a ideia do qual é a rede de contactos, a rede de conhecimento que o candidato tem, porque isso também é muito importante, não é? Aquilo que hoje em dia são muitas conexões que temos no nosso dia-a-dia, portanto, essa rede é muito importante. E, portanto, quando olhamos para um CV, mesmo que não tenhamos experiência profissional, podem participar em projetos de voluntariado, podem participar em projetos de associativismo, podem desenvolver um conjunto de iniciativas, podem promover qualquer coisa, enfim, um concurso de bandas, assim, qualquer coisa que mostre que há iniciativa, que há capacidade de fazer, de concretizar, e depois também a rede de contactos que de alguma forma consegue ter. E isso, de alguma forma, consegue-se ir trabalhando. Depois há a questão das línguas, dos cursos complementares de línguas, dos cursos complementares de outras competências mais técnicas também podem ir fazendo. Portanto, penso que todo esse universo que não está ainda relacionado com a experiência profissional é muito rico e será muito importante para quem está a avaliar um currículo. Margarida, tendo em conta todas estas vertentes que se podem referir no currículo, é realmente aqui uma tarefa complicada ou um jovem consegue munir-se de ferramentas para conseguir fazer a melhor versão do seu currículo? Eu acho que já foi mais complicado fazer um currículo depois de ter que incluir todas as informações que para nós são sempre, ou para quem está em situação de procura de emprego, são sempre importantes. Mas a verdade é que já há modelos pré-definidos em que têm todos os campos que nós devemos preencher e eu acho que isso ajuda, sendo que nós sabemos que obrigatoriamente o curso e estas experiências que o Henrique há bocadinho falava há pouco de termos um papel ativo na sociedade, nos também dá ali um currículo mais apelativo e mais criativo também. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos às vezes no secundário pode ajudar depois também a incluir e no ensino superior pode ajudar a incluir no currículo. Ser associações de estudantes, organizar um evento na universidade, ter um grupo de jovens que tenham um papel importante fora da universidade pode ajudar e, portanto, existem ferramentas que facilitam a criação de um currículo. E o que é que vai fazer um candidato destacar-se? Olha, eu acho que a comunicação será uma das primeiras coisas que pode ajudar a destacar. Eu acho que a comunicação fala muito pelas pessoas e conseguimos, e acho que passamos para o lado de lá, é sempre um momento de nervos, mas acho que se consegue treinar. Hoje em dia usa-se muito o tema do pitch e, portanto, que também na área do empreendedorismo se usa e nós trabalhamos também na Fundação. Eu acho que isso pode ajudar a estarmos preparados para uma entrevista de emprego. Eu acho que hoje em dia na internet também se encontra algumas das perguntas que são típicas que fazem nas entrevistas e, portanto, estar um bocadinho preparado para aquilo que nos podem perguntar, conhecer muito bem a organização ou a empresa que vai à entrevista, porque certamente vão fazer perguntas sobre a empresa. E acho que é um bocadinho por aí. Para mim seria a comunicação e seria o conselho que eu deixava. Eu acho que deixar uma marca positiva quando falamos é sempre mais fácil depois a outra pessoa também entender e perceber o que é que nós queremos efetivamente fazer dentro daquela empresa ou daquela organização. Henrique, concorda com esta ideia da Margarida? Sem dúvida. Eu acho que há pouco a Margarida referiu isso, que é sermos verdadeiros, não é? Portanto, não criar ilusões no currículo que depois não correspondem, porque depois são desmascaradas em uma ou duas perguntas. Ser de facto assertivo e penso que ser curioso também sobre a empresa, por compreender, querer saber mais sobre a empresa, saber mais sobre o local de trabalho, enfim. Nós que estamos do outro lado a receber os currículos, também gostamos dessa interação, de se interessarem por aquilo que estamos a fazer e por que estamos a propor. Penso que essa interação é muito importante. Mas eu diria que talvez essa sermos verdadeiros, conhecermos bem e mostrarmos de que forma é que vamos acrescentar valor e depois interessarmos-nos efetivamente por aquilo que vamos fazer. Porque se não estamos verdadeiramente interessados no outro, seguramente que não vai criar essa empatia, não vai criar essa relação de comunicação. Vou aproveitar aqui para colocar uma questão de um dos jovens com quem o público falou, o David Paula. Pronto, há duas vertentes. É normalmente a vertente do salário, porque muitas vezes, pelo menos tenho essa percepção, vamos a uma entrevista de emprego sem saber qual é o range salarial a que eles estarão dispostos a dar. E depois também é a questão
da adaptabilidade da empresa, ou seja, a questão do horário, se eu tenho que ter um horário das 9 às 5, ou se eu consigo adaptar e também às vezes complementar com um trabalho remoto, ou às vezes entrar, em vez de entrar das 9 às 5, entrar se calhar das 10 às 19, ou das 8 ou das 7 às 15, se eu tivesse se houvesse essa disponibilidade dentro da empresa. E depois também é a gestão interna, como é que eles operam e como é que eles funcionam. Eu diria, David, que se deve saber no primeiro momento. Eu acho que devemos saber aquilo que contamos, também quais são as nossas expectativas. Acho que quem vai à procura de emprego, um trabalho, uma atividade, deve também dizer aquilo que deseja, né? Certamente há pessoas que não se importam de trabalhar das 8 às 5 numa fábrica e não tem problema nenhum, mas há pessoas também que gostam de trabalhar em ambientes flexíveis, informais, remotamente, e acho que devem colocar essas possibilidades. Obviamente que há postos de trabalho que se adequam a essas funções e há outros que não se adequam de modo nenhum, e portanto esses que não se adequam é o que é. Os outros que se adequam podem efetivamente construir e pode ser interessante até, por diversos tipos de razões, estar nessa flexibilidade. E, portanto, eu acho que se deve colocar essas questões no início. Eu penso que é uma forma também de construir uma relação franca e leal, e, portanto, eu diria que não faz mal nenhum perguntar nas primeiras entrevistas, que é para depois também saber se quer, se não quer, se adequa ou se não se adequa. E para o empregador também saber, efetivamente, o que é que pode contar, e também para perceber qual é a tendência até de mercado que está a ocorrer. E essa tendência da flexibilidade, do trabalho remoto, ao trabalho alguns dias em casa e outros dias no posto de trabalho, é cada vez mais comum. Margarida, isso são preocupações que os jovens têm cada vez mais hoje em dia, a questão salarial, a questão do modelo de trabalho? Sim, eu não faço muito recrutamento na Fundação Eugénio de Almeida, mas enquanto jovem acredito que se não devia de ser uma preocupação. Temos um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e, portanto, temos de estar conscientes daquilo que se calhar, por exemplo, nos podem perguntar numa entrevista qual era o valor salarial que íamos receber ou que queremos ter como objetivo, e se calhar faz sentido perceber um bocadinho o que é que as empresas estão a pagar, o que é que as organizações estão a pagar, para depois também saber responder essa pergunta, sempre que o salário às vezes pode ser, se é muito aquela a minha ambição, se calhar posso prescindir um bocadinho do meu salário para poder crescer profissionalmente, e eu fiz isso enquanto no meu primeiro percurso profissional e não pensei só na parte salarial, é verdade que faz falta, mas que às vezes para crescermos profissionalmente temos que andar um passinho para trás para depois conseguir dar 2 à frente. A mim, e acho que é uma das motivações que os jovens devem ter, não é muito o salarial ou a parte financeira, porque ainda estão numa fase em que podem arriscar e escolher e selecionar e mudar. Acho que é um bocadinho o que é que vão fazer, o que é que aquilo me vai acrescentar a mim enquanto jovem trabalhador, o que é que eu posso retirar daquela empresa que me vai dar competências profissionais e que vão ser valorizadas, se calhar, naquela empresa que eu gostava mesmo de trabalhar e que estava no meu top de empresas. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar em Lisboa na minha área e passei para um curso de programação e a seguir fui para a Fundação, que não estou a trabalhar aquilo que é a minha licenciatura, mas foi aquele percurso que me fez a crescer também e aprender e ter mais competências, porque não saímos da universidade com um livro que nos ensina o que é o mercado de trabalho. Vamos aprendendo e vamos crescendo. Vou aproveitar para colocar aqui outra questão de uma jovem, da Teresa Silvestre. Acho que o feedback é sempre importante, tanto a nível de apresentação, a parte da comunicação, saber se estou a passar a mensagem certa, acho que é mesmo importante, e acho que se entraria por aí, pelo facto de que se a minha postura, se a minha apresentação vai de acordo com o que eles pretendem e também de acordo com o que eu pretendo transmitir. Eu acho que tem muito a ver com a questão da atitude. Eu a primeira entrevista que fui, a primeira ou segunda entrevista que fui, já há uns anos bons, fui trabalhar para uma organização que era super informal e eu não fiz o meu trabalho de casa adequadamente, então apresentei-me nessa organização super informal onde as pessoas andavam de chinelos daqueles de cabedal, e eu apresentei-me de fato e gravata. E a entrevista correu bem e eu fiquei lá a trabalhar, estive lá durante 15 anos, cheguei ao topo da carreira, lá está, cheguei ao topo da carreira lá nessa organização, depois fiz a minha imigração para outra. Mas para dizer que para além daquilo que é a indumentária, como nos apresentamos, obviamente que o cuidado como nos apresentamos é muito importante, quer dizer, não podemos ir demasiado relaxados ou descuidados, não é?
mas também tem muito a ver com a atitude com que nos apresentamos. E penso que isso é o fundamental, é aquilo que nós somos, não propriamente aquilo que vestimos, mas aquilo que nós somos, como é que nós nos apresentamos, como é que a atitude que transmitimos, a confiança que transmitimos, a empatia que transmitimos, tudo isso é muito importante. Isso é algo que nasce connosco, que se desenvolve ao longo da vida e que se pode trabalhar. E há pouco referi os projetos de voluntariado, são muito importantes para isso, porque permitem muito experimentar num ambiente protegido as relações de hierarquia, por exemplo, as relações entre colegas, as relações até de alguma, eu diria, de atividades concretas, de ações concretas, de ambientes mais adversos, enfim, permite experimentar muito com um risco muito controlado e, portanto, quando vamos para outro género de ambientes já estamos mais confiantes também, nós próprios, porque é natural que muitas vezes há pessoas que não têm tanta essa confiança, não é? Então é importante. Margarida, como é que um jovem pode ir então para uma entrevista mais confiante? De que forma é que ele se pode preparar para sentir-se realmente preparado para enfrentar uma entrevista de emprego? Olha, uma das coisas que nós fizemos naquele projeto que eu falei há bocadinho na Incubadora Social de Emprego foi fazer uma pesquisa das empresas. Eu tinha 3 empresas que queria trabalhar, ou organizações, e tinha que estudar a fundo, quase como se fosse um trabalho de casa ou um trabalho de grupo, em que eu tinha que saber tudo daquela organização, daquela empresa. Eu acho que isso ajuda, porque tira um bocadinho o nervosismo de conhecer. É óbvio que não vamos conhecer através de tudo dos sites, vamos conhecer assim a trabalhar lá e a viver o dia-a-dia da organização da empresa, mas eu acho que ajuda. E depois ser conhecedor do seu próprio currículo. E se conseguimos ou passar para quem nos está a entrevistar as partes que nós achamos que são os nossos pontos fortes. Eu acho que isso ajuda muito também, como o Henrique já referiu, aquelas atividades extras que fazemos à parte dos nossos estudos. Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que a comunicação ajuda. Eu acho que se for o ser verdadeiro, volta ao que disse no início. Eu acho que se formos verdadeiros e genuínos com aquilo que somos, enquanto pessoas, a entrevista de certeza vai correr bem, mesmo quando todos sentimos nervos, até fazer uma apresentação, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. É conhecer a empresa, conhecer bem o meu currículo, o que é que eu escrevi lá, para depois ser coerente. E ser o mais transparente possível. E se não perceber alguma coisa a dizer, fazer perguntas, eu acho que isso ajuda, isso já vai ajudar muito, e não pôr um peso em cima dos ombros que às vezes não é necessário, e que é só uma entrevista de emprego, que tem a sua responsabilidade, mas que irão ter que fazer muitas durante a vida profissional, e que a primeira é sempre aquela que vamos mais nervosinhos, e aquilo depois parece já que temos tudo estudado e que vai ajudando. Para terminarmos esta conversa, eu iria perguntar que conselhos é que se pode deixar aos jovens que estão a terminar o seu curso e prestes a enfrentar esta realidade do mercado de trabalho. O conselho que eu acho que deixo é que sejam resilientes, porque vão ouvir uns nãos, outros talvez, outros sims, serem comprometidos com aquilo que é o seu objetivo profissional, aperfeiçoarem-se e trabalharem fora daquilo que é o currículo profissional, mas sim aquilo que é enquanto eu. Novas experiências, o voluntariado, o empreendedorismo social, que hoje faz toda a diferença, e que há muitas universidades que já têm a cadeira de empreendedorismo, se calhar tentar saber mais sobre aquilo, porque podem criar a sua própria empresa, a sua própria organização. Eu acho que deixava a minha prestação neste podcast e nesta entrevista, que é de serem resilientes, confiantes e comprometidos com aquilo que querem. Eu acho que são as 3 palavras que eu acho que podem ajudar os jovens que estão nesta fase de entrada no mercado de trabalho. Henrique, algum conselho final? Sim, eu além destas que a Margarida diria, digo que a proatividade é muito importante, o interessarem-se, quererem saber mais, irem mais longe, arriscarem. Muitas vezes é preciso sair da bolha, sair da caixa, enfim, arriscar, fazer um bocadinho diferente. Não ter receio de falhar, porque acontece, falhamos todos, não ter receio de falhar. Obviamente que tentamos minimizar, não é? E é preciso trabalhar para falhar o menos possível, mas diria que há que não ter medo e tentar fazer diferente, fazer mais, fazer melhor.
Muito bem. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Peso Superior. Muito obrigada aos dois pela vossa participação e pelos contributos que deixaram aqui, principalmente aos mais jovens. E resta-me dizer para ficarem atentos aos próximos episódios. Muito obrigado, André. Obrigada, André.